Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, seja bem-vindo. E esse final de semana eu estava conversando com um amigo meu que acompanha muitos debates entre os anarcocapitalistas, tem aí vários canais no YouTube. Eu, para dizer a verdade, acompanho Ideias Radicais do Rafael Lima, acho que ele propõe um debate honesto e ele tem conclusões muito acertadas sobre pontos particulares. Né? Contudo, o que eu estava conversando com ele esse final de semana é que se você analisa o princípio do anarcocapitalismo, que é a possibilidade de uma coexistência e de a manutenção de um sistema de cooperação social unicamente fundado na iniciativa privada e que exclui o Estado, é pueril. Né? É pueril, é ingênuo, é um modo de pensar ingênuo, por quê? Porque se você for analisar fundamentalmente, ele é baseado numa petição de princípio. O que eu quero dizer por petição de princípio? É quando aquilo que você quer demonstrar, né, no final, qual é a conclusão que os anarcocapitalistas sempre chegam? Que o Estado é criminoso. Só que essa conclusão já está nas premissas, né? Por quê? É isso que eu vou tentar demonstrar nesse vídeo, né? Então, assim, vamos primeiro falar o que eu encontro nesses debates. Antes de mais nada, para que eu não pareça a eles uma inimiga, uma detratora ou qualquer coisa do gênero, eu quero reconhecer o trabalho de utilidade pública que alguns deles, eu vou falar do Rafael Lima, do Ideias Radicais, que é um canal que eu considero muito bom, né? Não é à toa que ele tem tanta relevância, é um canal bom. Existe um mérito muito grande nos anarcocapitalistas, que é ressaltar, demonstrar para as pessoas, né, no Brasil, que é um país muito ligado, muito apegado à ideia de Estado, de bem-estar social, eles demonstram o valor da sociedade civil e a força da sociedade civil. Eles mostram que se quanto mais liberdade você tem e quanto maior é o número de pessoas que se engaja para resolver os milhões de problemas que ocorrem numa sociedade, mais respostas distintas nós vamos ter, mais tipos de sistemas educacionais nós vamos ter, mais tipos de mercado nós vamos ter, mais tipos de serviços distintos nós vamos ter. E tudo isso vai gerar um aperfeiçoamento desse sistema de cooperação que é a economia de livre mercado. E nesse sentido eles estão corretos, né? Quando os anarcocapitalistas falam de economia, eles estão corretos, porque eles radicalizam essa visão liberal clássica de que a iniciativa individual, ou seja, a fragmentação do poder, quando o Estado é limitado e cabe aos indivíduos tomar iniciativa para resolver os problemas da sociedade, você vai ter uma riqueza maior na oferta de, digamos, resolução desses problemas, tá? Então, nesse sentido, existe um mérito no trabalho desses caras, e eu acho que esse mérito deve ser reconhecido, que é abrir os olhos de muitas pessoas para a força que a iniciativa individual tem numa sociedade, para o quão saudável é uma sociedade que admite, que uma sociedade civil que toma iniciativa para resolver os seus problemas e que diz, Estado, menos, né? Agora, qual é a minha divergência desse modo de pensamento radical, né, que é o racionalismo radical, do anarcocapitalismo? Quando eles falam de política, né, eu acho que existe uma confusão aí entre economia e política. Existe um problema do anarcocapitalismo, é enxergar a política como se fosse uma sombra da economia, e não é assim, né? Não é assim. São coisas diferentes, são esferas distintas, e se existe um Estado, e se a gente percebeu por experiência, por acúmulo de experiência, que quando a gente tem um Estado que não se mete na esfera da econômica, a sociedade funciona bem, é justamente porque são méritos distintos que nós podemos reconhecer entre Estado e sistema de cooperação livre, né, e mercado livre. Tá? Então, por serem sistemas diferentes, eu acho que não é possível você analisar um com argumentos que funcionam em outro, né? É simplesmente isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, eu acompanho o canal do Rafael, eu vejo vários vídeos que ele posta, e ele tem ótimos argumentos para falar de problemas específicos ligados à economia. E quando se trata de Estado, não dá, não cola, né? Se perde. Por quê? Porque o anarcocapitalismo mesmo, enquanto teoria, eu vejo a minha interpretação, posso estar errada, obviamente. Eu entendo que há uma grande petição de princípio quando eles vão falar de política. E o que eu quero dizer? O que é petição de princípio? É quando a conclusão a que você quer chegar já está contida nas premissas das quais você parte. Ou seja, eles demonstram que o Estado é criminoso, tendo por pressuposto que a criação do Estado já é um crime. No caso, um crime de usurpação, né? Então, seria assim, qual que é a estrutura básica de raciocínio que eu vejo por trás da crítica dos anarcocapitalistas à necessidade
de existência do Estado, né? A crítica que eles fazem a todas as pessoas que admitem que o Estado, ainda que um mal necessário, é necessário, né? A premissa número 1 é que tá, o Estado existe, eles não negam a realidade, pelo menos no começo, né? Mas eles têm uma segunda premissa, que é aquela segundo a qual o Estado existe por usurpação de um direito que é puramente individual, né? Os anarcocapitalistas radicalizam a ideia do liberalismo clássico de que antes do Estado havia o indivíduo e que o Estado é posterior ao indivíduo. Essa é a radicalidade. E eles entendem que não só o Estado é posterior ao indivíduo, como ele é a usurpação do poder do indivíduo de se autogovernar, tá? O problema é que, se a sua premissa primeira é 1, o Estado existe, 2, o Estado existe por usurpação, quando você diz, o Estado existe, mas ele existe por usurpação, portanto ele é criminoso, tá, mas a usurpação já é um crime. Então, essa conclusão a que sempre se chega, que o Estado é criminoso, já está contido nessa premissa, que depende do liberalismo clássico, que parte do individualismo, né, que tem uma noção atômica, né, atomística de sociedade. Ou seja, antes do Estado, havia os indivíduos. Ainda que eles compreendam que são contestáveis as propostas dos liberais clássicos, né, como Locke, Hobbes, mesmo Spinoza, de que, bom, o estado de natureza é insustentável, portanto, daí os indivíduos formam um contrato para que haja um Estado, ainda que eles entendam que isso é uma hipótese, nem por isso eles deixam de raciocinar por hipóteses. Eles renegam essa hipótese do liberalismo clássico, de que os indivíduos desejaram a existência do Estado, e eles dizem, não necessariamente desejaram, o Estado existe sempre por usurpação, né? Mas qual que é o problema? O método, ainda que eles entendam o limite do liberalismo clássico, eles raciocinam da mesma maneira. Eles são racionalistas radicais. Tá? Os anarcocapitalistas, eles pecam e são ingênuos ao propor a possibilidade de uma vida sem Estado, porque eles são racionalistas radicais. E o racionalismo radical, ele não leva em conta todo o aprendizado acumulado em anos de experiência. Ou seja, ele não olha primeiro para o acúmulo de experiências e para os, milênios de reflexão que o precederam. E sim, ele parte do pressuposto que para você chegar a uma conclusão acertada, você tem que fazer tábula rasa de tudo que já existiu e de tudo que já foi proposto, se firmar em premissas irrefutáveis, e a partir dessas premissas sólidas, firmes e irrefutáveis, você constrói um raciocínio. É assim, por exemplo, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, eu passei muito tempo lendo os modernos. Francis Bacon, conheço a obra completa, Hobbes, Spinoza, Locke, certo? Todos esses, não vou falar dos franceses porque eles traduzem o pensamento em inglês, mas também, André Montesquieu, que dá uma contribuição original. O modo de pensar racionalista, e Montesquieu ainda faço uma exceção, porque é alguém que levou muito a sério a contribuição dos latinos, né? É alguém que é um leitor de Cícero, certo? E Cícero entende o valor da tradição para a estabilidade de qualquer carta de direitos que tenha por objetivo manter a coesão social, a unidade de um Estado, a possibilidade de estabilidade e pacificação para que qualquer sistema de cooperação, seja o mercado, seja um outro, exista, tá? Então Montesquieu, para mim, é um racionalista por quem eu tenho um respeito muito especial. Mas mesmo assim, todos esses autores de alguma maneira ligados ao individualismo moderno ou ao liberalismo clássico, certo? Eles são racionalistas no sentido que eles dizem, não, vamos partir da natureza humana, eles definem natureza humana, eles estabelecem então um quadro de premissas, recusando Platão, recusando Aristóteles, recusando os estoicos, recusando a filosofia medieval, eles recusam absolutamente tudo, querem partir do zero para ter certeza. Eles estão em busca de certeza. E nessa busca desesperada por certeza, eles acabam não fazendo um exercício de ceticismo que nos leva a dizer assim, tá bom, as nossas ideias, nós temos a intenção de ter certeza, de ter ideias certas, mas
olhando para tudo que já foi pensado, tudo que já foi dito, para a quantidade de propostas no mundo, para tudo que já foi proposto, para tudo que já foi vivido, olhando para os séculos de experiência, de aprendizado que nós acumulamos, será que não é um pouco de, sei lá, arrogância a gente achar que se a gente tem 2000 anos de cultura atrás de nós, foi preciso que nós nascêssemos para que se criasse um modelo político ideal? É isso que os céticos se perguntam, né? É isso que o Hume, que é um grande metafísico, vai se perguntar, né? E o Kant, inconformado com essa admoestação e na necessidade de salvar o racionalismo, vai criar aí o ápice do que foi o racionalismo moderno, que é a sua ideia de imperativo categórico. Não, tudo bem, a gente tem de ter um fundamento moral, mas esse fundamento moral é estabelecido pela razão. E aí sobra, que Kant é quem sobra para os anarcocapitalistas, né? Quando a gente começa a falar de problemas morais com ele, quando a gente começa a dizer, olha, veja só, existe um problema no racionalismo radical de vocês, e esse problema é que o ser humano é um animal racional. O ser humano é racional? Sim. E a racionalidade nos ajuda a resolver problemas. Beleza, estamos de acordo com vocês nisso. Mas antes, existe uma coisa que é a nossa animalidade. A nossa animalidade, ela é feita de impulsos. E a única maneira de nós evitarmos conflitos é educando esses impulsos. Então, quando você educa as emoções, você transforma esses impulsos em paixões moderadas pela ideia de virtude, certo? Se você tem uma educação da alma, você tem a garantia, né? Uma garantia mais sólida de evitar o conflito. Agora, um sistema racional que exclua o Estado, cuja função legítima é moderar o conflito, veja só, como é que vai ser? Não, mas todo mundo pode se educar e se autogerir, e Kant em todo mundo, imperativo categórico em todo mundo. Não funciona assim. Os homens são feitos de emoções. E a educação da virtude, a educação das paixões, a moderação do impulso em bons sentimentos, em sentimentos que vão garantir que esse sistema de cooperação, que é o livre mercado, realmente funcione e não seja ameaçado o tempo todo, é algo extremamente difícil. Porque por trás de toda a educação da alma existe uma coisa chamada vontade. Vontade individual. Então, vocês estão de acordo, né, que não existe nada mais forte do que a vontade de um indivíduo, certo? Por isso ele deve ser livre e por isso que a iniciativa privada torna uma sociedade rica no quesito proposição, respostas a problemas. Beleza, tá. E quem disse que todas as pessoas querem se educar? E quem disse que todas as pessoas querem superar a animalidade? E quem disse que todas as pessoas têm coragem suficiente para exercitar e praticar a moralidade? Não é assim. Nunca foi assim. E se em algum momento não, eu não sei o que foi o homem sem Estado, não sei se isso existiu. Historicamente a gente sabe que não existiu, né? Então, a partir do momento que a gente tem seres humanos que, ou por generosidade, ou por terem se educado moralmente, né, percebem que é preciso moderar os demais para que todo mundo, as pessoas diminuam esses conflitos e que a nossa cooperação prevaleça, essas pessoas se tornam líderes. E o Estado não necessariamente é criminoso se as pessoas que... Porque, veja, não existe Estado. Esse Estado é uma ideia abstrata, ridícula, absurda e irracionalista também. Então eu entendo que vocês, por excesso de racionalismo, refutem um produto espúrio do racionalismo. Eu entendo vocês, certo? Nesse ponto, beleza. A questão é a seguinte: o que a gente tem por trás do Estado? O Estado é uma ideia abstrata. O que a gente tem são pessoas que percebem a geração de conflitos e resolvem tomar atitude de moderar esses conflitos para que a convivência seja agradável. Por trás da fundação legítima e do tipo de Estado que é estável, funcional e virtuoso, existe a ideia de filia, né? E é por isso que lá, se a gente volta para Platão e Aristóteles, a gente percebe que eles não estão preocupados em negar a existência do Estado, em imaginar, em supor por meio de hipóteses, né? Que é o método de pensar racionalista.
por meio de hipóteses, um mundo no qual, sem o Estado, a gente consiga viver. Não, eles dizem, tá, eles assumem, eles entendem que aquilo existe e eles se preocupam com os homens que estarão à frente do Estado. E eles dizem, bom, como a gente modera o conflito? Por meio da educação para a virtude, educação das paixões. Portanto, se a gente tiver uma tradição de educar as paixões, a gente vai ter uma sociedade com menos conflitos, tá? Não significa que a gente não vai ter de se defender do conflito que vem de fora. O conflito que vem de fora pode destruir a nossa sociedade maravilhosa, pacífica e cooperativa em um instante. Então é uma grande utopia você imaginar que um dia seria possível para todos os seres humanos viverem sem Estado. Porque ainda que, sei lá, um grupo louco e utópico de anarcocapitalistas num país específico surjam, tenham tal força e extingam o Estado por lá, é meio estranho falar disso, né? Vocês verem que é irreal a coisa. Ainda assim, outros seres humanos vão manter os seus estados. Esses estados podem se deturpar e lá, em um minuto, em uma soprão, dominam o estado dos anarcocapitalistas. O estado dos anarcocapitalistas. Olha, veja a loucura. Não dá, tá? Então, é um raciocínio circular você defender a extinção do Estado. É um raciocínio que ele representa, ele exprime uma radicalidade no modo de pensar racionalista, tentando criticar a fundação do Estado dentro do método racionalista. É uma circularidade absoluta, né? E baseado numa petição de princípio, de que o Estado nasce por usurpação, o Estado existe, mas ele é posto por usurpação, logo ele é criminoso. A usurpação é um crime, beleza? É o seguinte, eu acho que seria interessante para todas as pessoas que têm essa impressão de que o anarcocapitalismo, quando se fala de política, tá? Não estou dizendo sobre os argumentos em economia. Nesse eles são muito bons e prestam um serviço muito interessante e enriquecem muito o debate. Mas no que diz respeito à extinção do Estado, eu acho que seria interessante eles fazerem uma pequena autocrítica. E um autor que ajuda muito nessa autocrítica é Michael Oakeshott, no ensaio chamado Racionalismo na Política. Esse ensaio chamado Racionalismo na Política, e aqui a gente tem a tradução, vou deixar aí na descrição para vocês lerem, é curto. Não é uma obra tão fácil assim de se ler, porque ela pressupõe uma certa intimidade com esses modernos que eu citei, né? Com Hobbes, Locke, Spinoza, Kant, vai fazer Leibniz, vai fazer a síntese de todos eles. Então, assim, Kant, né, que sintetiza todas as tentativas via metafísica de explicação do fenômeno político que a gente tem ali no século XVII, né? Como ele pressupõe uma certa intimidade com esses autores, pode ser um pouco complicado, mas isso não vai ser um problema para aqueles leitores do anarcocapitalismo, né? Porque são pessoas que estudam e são racionalistas radicais. Se eles são racionalistas radicais, têm familiaridade com o racionalismo. Então tem o pleno preparo para analisar essa advertência sobre a fragilidade do racionalismo na política, né? Tão bem entabulada, tão bem criada, assim, tão bem costurada, é o termo mais correto, pelo Michael Oakeshott. Então eu deixo aí essa sugestão, tanto para aqueles que se sentem desconfortáveis diante dos debates entre os anarcocapitalistas, quanto os próprios anarcocapitalistas que gostariam de entender por que que nós, ainda que admiremos todos os seus bons argumentos para criticar o intervencionismo, a gente realmente, assim, deixa de lado as contribuições que vocês têm a respeito da possibilidade da vida humana se organizar sem a existência do Estado, tá? Isso realmente nós recusamos. E são muitas as razões, eu dei algumas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários que eu vou gostar de continuar esse debate. Obrigada pela companhia hoje e até mais.